Filho em tuas mãos, Senhor. Senhor, nesse momento, Ele é o seu porta-voz. E nós queremos muito ouvir a sua voz, meu Pai. Porque nós já estamos alegres e transbordando. Mas ainda o melhor está por vir nessa noite, querido Deus. Entregamos teu Filho em tuas mãos. É o que nós te pedimos e desde já te agradecemos no nome do teu amado Filho Jesus, que vive e que reina para sempre. Me ajudem a falar aqui, ó. Bendito é aquele que vem em nome do Senhor Jesus. Amém. Mais uma vez, eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Você que trouxe a sua Bíblia, abra ela no livro de Lucas, capítulo de número 5 e versículo de número 1 a seguir. Porque Deus tem uma palavra para você e para mim nessa noite. Ele já tem falado através de testemunhos, através de uma criança, através de louvores, através de todos vocês que estão aqui. Hoje é um culto de Santa Ceia. Não vou me deter por muito tempo, porque temos que cumprir o nosso horário. Esse tempo de calor está muito forte. E quem é que não dorme com o ar-condicionado ligado, né? Dentro do quarto. Eu, como não tenho ar-condicionado, ligo o ventilador. É dois. Um para mim e outro para minha esposa. E às vezes ela ainda acorda e muda o ventilador para o lado dela. Eu sinto mais calor, acordo, mudo, e assim. E então, a garganta deu uma coçadinha e a gente fica um pouco rouco. Mas eu vou, em nome do Senhor Jesus, falar aquilo que Deus colocou no meu coração, porque primeiro Ele falou comigo. Amém? Eu vou ler e você me acompanha na sua Bíblia. Diz assim, capítulo 5, versículo 1. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Pedro, pediu para que afastasse um pouco da terra. E, aceitando-se, ensinava do barco a multidão. O 4. E quando acabou de falar, disse a Pedro: faze-te ao mar alto, e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, sobre a tua palavra lançarei a rede. A igreja pode dizer amém? Amém. Então, curva a sua cabeça mais uma vez. Vamos fazer mais uma oração que eu sinto nessa noite. Amém? Em nome do Senhor Jesus, ó Pai, acabamos de ler a tua palavra. O teu povo está como aquela multidão na beira daquele lago de Genezaré. Ó Deus, querendo ouvir a tua palavra. Ó Deus amado, fala conosco, dá-nos ousadia e graça para a glória do teu nome. Amém. Podeis assentar, você pode dizer amém? Amém. Pode dizer glória a Deus? Glória a Deus. Amém. Então, este trecho da Bíblia nos fala que Jesus estava sendo apertado por uma multidão, querendo ouvir a palavra de Deus. Eles estavam ali no lago de Genezaré. Ele também, esse lago é conhecido como o Mar da Galileia. É conhecido também como o Lago de Tiberíades, em homenagem ao romano que fundou a cidade de Tibérias. Ele é conhecido também como Quelete, porque ele é em forma de harpa e é o desenho do mapa desse lugar. Ele é conhecido como o Mar da Galileia
porque ele tem muitas águas, mas as suas águas não é águas salgadas, são águas doces. E Jesus estava ali. Ele tem 19 quilômetros de comprimento por 13 de largura. Imagine, daqui a onde seria 19 quilômetros? Para lá da Lapa, eu acho, né? Imagine o tamanho desse lago. Era muito grande. E Jesus estava à beira da praia ali, à beira do lago, pregando. Mas disse que naquele dia começou a chegar muita gente querendo ouvir a palavra. Jesus estava pregando aqui, atrás dele tinha 4 homens lavando redes. E eles estavam ali, e Jesus pregando, e foi chegando mais gente na igreja. Na beira do lago foi chegando mais gente, e Jesus foi se afastando, para poder ter espaço para falar. E o pessoal chegava, e a Bíblia diz que apertava Jesus. Jesus já estava nos seus pés dentro do lago, dentro da água, já estava molhando a orla dos seus vestidos. E não tinha mais espaço para ir. Então ele viu os homens lavando a rede. Ele entrou no barco de Pedro, sentou e pediu para que Pedro se afastasse um pouco além. E o povo então não podia acompanhar. Ficaram ali na beira do lago, ouvindo o que ele tinha para falar. E ele pregava a palavra de Deus, e as pessoas cada vez mais queriam ouvir. E Pedro teve o privilégio de estar no barco com Jesus. O seu primeiro encontro com ele estava ali no barco do lado. Vamos dizer que aquele barco seria um púlpito. Pedro já foi chamado para ficar no púlpito, ali com Jesus segurando os remos para que o barco não balançasse muito. E Jesus pregando a palavra. E conta a história que nós lemos, que eram 2 barcos. Jesus entrou no barco de Pedro, porque o barco era dele. Pedro era o dono daquele barco, era o dono daquele negócio. E Pedro lançou a sua rede no mar a noite inteira com seus amigos e nada pescou. Ele estava decepcionado, ele estava talvez muito preocupado, porque talvez ele teria conta para pagar, talvez ele teria problemas em casa, porque logo antes nós vimos que a sogra dele estava enferma, e Jesus passando lá a curou. Ela estava com febre, e Jesus a curou. E Pedro, ali como dono daquele negócio, estava talvez muito preocupado. Havia escassez na vida dele, porque ele investiu a noite inteira. Você sabe o que é isso? Você tem a sua profissão, você tem o seu trabalho. E Pedro tinha o dele. Era um trabalho duro, um trabalho pesado, e que ele tinha que trabalhar à noite, porque à noite pescava mais. E ele jogava a rede e puxava a rede vazia. Imagine você a noite inteira, quantas vezes Pedro lançou a rede? Do lado direito, do lado esquerdo, para frente, para trás, e sempre vazia. E vinha sujeira na rede. Então ele, desanimado, ali começou a lavar a rede. Foi quando Cristo entrou no barco. E agora ele está ali, ouvindo Jesus falar. E o coração dele, ouvindo a palavra de Deus. Talvez ele sentiu alguma coisa. Porque depois que Jesus acabou de falar para a multidão, dispensou a multidão, ele, e aqui o versículo 4, e acabando de falar, disse a Simão: faze-te ao alto mar e lança as vossas redes para pescar. Ele tinha pescado a noite inteira. Lança a vossa rede para pescar. E Pedro responde: mestre. Já chamou logo ele de mestre. Estava acontecendo alguma coisa. Já percebeu que aquele homem era diferente, porque aquela grande multidão ele atraía para ouvir a palavra de Deus. E ele disse: mestre, havendo trabalhado toda a noite, não apanhamos nada. Os 4 que estavam com ele, Pedro, João, Tiago e André, seu irmão. E fazendo assim, não apanhamos nada a noite inteira. Como é que
está escrito na sua Bíblia aí? Você pode abrir a sua Bíblia e ler, em nome do Senhor Jesus, o versículo. Qual a Bíblia de vocês que fala a versão? Sobre a tua palavra lançarei a rede. Alguém pode me ajudar nessa noite? O versículo de número 5, a parte B, lá embaixo, que vai falar assim: trabalhamos a noite inteira e nada apanhamos. Como que vai falar na sua? Versículo 5. É o versículo 5 lá embaixo. Sobre a tua palavra lançarei a rede. Está escrito assim, ó: e respondendo o Senhor, disse-me, mestre, e havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Aleluia! Você pode repetir comigo? No 3, essa última parte, em nome de Jesus. Sobre a tua palavra lançarei a rede. Amém? 1, 2, 3. Sobre a tua palavra lançarei a rede. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Pedro acreditou na palavra. Mas eu tenho pescado a noite inteira e nada apanhei. Mas sobre a tua palavra eu vou lançar na rede. E Pedro obedeceu, pegou o barco e remou para mais alto mar. Eu imagino Pedro agora ficando de pé, alguém com ele ali segurando o barco, ele apanha a rede, como segurando assim sempre um cordão para que a rede não escape, quem já pescou sabe, né? Aí ele rodou, a rede foi abrindo, e ele soltou no mar, do lado direito, como Jesus falou. E quando a rede caiu das águas, a Bíblia fala que ele começa a arrastar, e muitos peixes começam a estar dentro da rede. Louvado seja o nome do Senhor. E Pedro começa a puxar, e dá sinal para os seus amigos, os seus irmãos, correrem ali para ajudá-lo. E a Bíblia diz que encheram 150 peixes, aí se encheram os dois barcos. O barco já estava indo a pique, a rede já estava se rompendo. Louvado seja o nome do Senhor. E onde havia escassez, aonde havia desilusões, agora não existe mais. Aonde havia escassez, agora haverá bonança, porque o seu barco está cheio de peixe. Louvado seja o nome do Senhor. E a palavra de Deus para você nessa noite: aonde há depressão, vai haver alegria. Aonde há tristeza, vai haver alegria. Aonde há escassez dentro do seu lar, no seu serviço, aonde você estiver, vai haver abundância, porque a palavra de Deus, basta somente você crer e lançar a rede. Tem gente nessa noite que já está lançando a rede aqui porque acreditou. Pedro acreditou e a palavra de Deus se cumpriu na sua vida. Então creia, lance a rede. Quando Jesus falou para ele levar o barco um pouquinho para frente, mas no alto mar, ele está falando de intimidade. Deus quer intimidade com você. Jesus quer mais intimidade com você, porque no alto mar não dá pé. Aleluia, no alto mar você não consegue, aleluia, a não ser nadando, mas no alto mar você depende de Deus. Era isso que Pedro precisou. Ele precisava depender de Jesus naquele momento, e ele creu na palavra de Deus. Então creia na palavra de Deus nessa noite. Deus quer mais intimidade comigo e com você. Para poder lançar na rede, você tem que ir um pouquinho para frente, não do lado que você está, porque você está lançando a rede, mas não tem pegado peixe. Mas vai um pouquinho além, para que, aleluia, se cumpra essa palavra na sua vida. No ano de 2026, coisas grandes vai acontecer na sua vida. A história vai mudar da sua vida, porque você já chegou a dizer no seu lar: olha, tudo que eu faço não dá certo, eu já estou cansado. Será que só comigo não acontece? Mas este ano Deus tem, aleluia, uma palavra para você, e creia nisso em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Um certo homem
tinha um empregado doente, um escravo enfermo, um servo enfermo, e chegou até o mestre e disse para ele: o meu escravo está enfermo, o meu servo está enfermo. E Jesus disse para ele dessa maneira: eu vou lá na tua casa. Ele falou: não, eu não sou digno que o Senhor entre no meu lar, mas diz só uma palavra, que o meu servo vai ficar curado. Amém? Então a palavra de Deus tem um grande poder. A palavra de Deus tem um grande poder. Se Deus mandou essa palavra nessa noite, essa palavra é para você. Essa palavra é para mim. Deus vai te mostrar como você vai fazer para lançar essa rede. Amém? Deus quer intimidade. Porque no capítulo, se não me engano, 3, versículo, se não me engano, 20 de Apocalipse, a Bíblia vai falar: eis que estou à porta e bato. Se você abrir, eu entrarei e cearei com você. Ele quer intimidade com você. Uma coisa é você ir na casa de alguém e a pessoa sair lá no portão e receber você. Não é isso? Oi, tudo bem? Como vai? E depois se despedir de você ali mesmo no portão. Não é isso? Mas outra coisa é você chegar na casa de alguém, bater na porta e ele falar: entra, vamos cear. Vamos cear comigo nessa noite. Então Deus quer que você abra a porta do seu coração e venha cear com Ele. Amém? Deus quer isso de mim e de você. Que Deus tenha misericórdia nessa noite. Eu gostaria de fazer